Salve Maria, sou o missionário Zé Roberto, missionário católico. Com meus vídeos eu não preparo nada. Jogo lá e vou refutando. Porque a gente tem estudo, se dedica para isso acontecer, para essa graça, para nós defender a igreja. Aqui é o pastor Rodrigo Mocelin. Eles não acreditam que tem protestantes saindo das igrejas protestantes, como a Adventista do Sétimo Dia, essas igrejas vindas de homens, protestante voltando para a igreja. Por quê? Porque os protestantes, eles se convertem, porque ele vai estudar a história da igreja. Fundamento e os pais apostólicos que seguiram de acordo, ficaram bem próximo dos primeiros cristãos, dos apóstolos. E os protestantes vai estudar patrística, estuda a história da igreja e acaba se apaixonando por essa igreja. Que não é igreja vinda de homens, que não é fundamento de homens, mas o próprio Senhor Jesus Cristo é o fundador, a pedra angular e as pedras que edificaram essa igreja, os apóstolos. E os protestantes se apaixonam, cara, por essa igreja. Essa igreja que ora junto com Maria, as apóstolos 1,14. Aqui o pastor Rodrigo Mocelin, como outros pastores, tentando ter argumento, né? Não acredita. Aqui, ó. Protestantes se convertendo ao catolicismo. Isso é verdade? Se sim, por quê? Se sim, nós, protestantes, temos aí alguma culpa nisso? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá! Eu ouço sim relatos de protestantes se convertendo ao catolicismo. Mas é um movimento de massa isso? Então, mas antes de falar sobre isso, nessa parte sim, que tem como protestantes se convertendo ao catolicismo, é necessário falar sim sobre os dados do IBGE. Vai falar dos católicos do IBGE? Isso aí não conta. Não conta sim. E já vou explicar o porquê. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aí esses dados do IBGE. Números de evangélicos cresce 61% no Brasil, né? Esse é o censo de 2010. O número de evangélicos no Brasil cresceu cerca de 61% em 10 anos. Temos notado um declínio acentuado na população católica no Brasil. E essa é uma tendência observada no censo de 91, 2000 e 2010. Eu sei. Dentro disso aqui, a gente sabe, né? Olha, tá cheio de católicos do IBGE, como eles dizem. Eu sei. O que é o... Que é o católico do IBGE? Meu irmão, o Espírito Santo, ele assiste essa igreja. O Espírito Santo está atuando nessa igreja. Qual é a missão do Espírito Santo? Pregar a verdade, preconizar e difundir o evangelho. Usando quem? Como você disse, esses católicos de IBGE. Quando se converte, começa a refutar vocês. Os protestantismo, esses pastores aí que vai estudar a história da igreja, eles se apaixonam pela história da igreja. E acaba se tornando católico. E vem com mais amor que o próprio católico. Os protestantes, eles querem o quê, cara? Aqui tem outro, ó. Olha só. Outro aqui também que... Bom, eu tenho ouvido Olha só. muitos relatos assim, aqui no Brasil, de... Por quê? Os protestantes, quando eles se convertem a católico, volta para a igreja católica, porque esses protestantes que se tornam católicos, eles já estão de saco cheio de escutar essas doutrinas de homens. A Universal prega uma coisa, a Assembleia prega outra coisa, a Adventista prega outra coisa. Os caras já estão de saco cheio, cara, porque não tem o fundamento dos primeiros cristãos, não tem a base, o sustentáculo da verdade. Aí o protestante acaba estudando a história verdadeira do cristianismo, como seguiu, como foi pregado, como foi anunciado e como segue a unidade da igreja, se apaixona por essa igreja. E quando eles conhecem a verdade, meu irmão, não tem mais como voltar para a igreja protestante, porque é uma farsa. São invenções de homens. Aqui é outro pastor também tentando justificar, para ele a igreja católica é a igreja pagã. Esses protestantes que estão virando católicos não se converteu realmente ao protestantismo, à reforma protestante, tal, etc. João, fecha a porta. irmãos ou membros
de igrejas, sobretudo igrejas históricas, deixando as igrejas, retornando para o catolicismo romano e dizendo: a Igreja Católica é a verdadeira igreja. Como Justin Peters falou, se isso ocorre é porque não houve conversão verdadeira. Mas preste atenção. Tá vendo? Esses protestantes que estão migrando para a Igreja Católica, tanto esses dois pastores, que não tiveram uma conversão verdadeira. Qual conversão verdadeira? A fé de Martinho Lutero ou a fé dos pilares dos apóstolos? Qual tem mais eficácia? Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja? A fé dos pais apostólicos ou a fé de Martinho Lutero? Vamos dizer essas igrejas históricas. Meu irmão, os caras, eles conheceram a verdade. Quando eles conhecem a verdade, eles passam a amar essa igreja e pregar contra o protestantismo, que é divisor, que é outro evangelho. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Como? Através dessas seitas históricas. O que é uma conversão verdadeira? É seguir o magistério, a tradição e a escritura, de acordo com a igreja seguiu e pregou, de acordo com os pais apostólicos, os sucessores dos apóstolos, viveram e pregaram. Isso é sim a conversão verdadeira. Que a história, a tradição e o magistério estão unidos. E quando o protestante passa a estudar isso, esses pastores, eles falam: não, estou na igreja errada mesmo, estou buscando fundamento de homem, estou indo contra a unidade da igreja, estou indo contra a esposa do Senhor, estou indo contra a cabeça, que é Cristo, Colossenses 18. Tem um perigo maior aqui. Como um membro de uma igreja histórica pode sair e retornar ao catolicismo, sendo que o catolicismo é pagão, é uma seita? A falha está que mesmo dentro de uma igreja... Aqui nós finaliza. É como esses protestantes se converteu ao catolicismo, porque catolicismo é uma seita. Então, meu irmão, o Espírito Santo errou na sua profecia de inspirar aqueles apóstolos, porque o Espírito Santo está inspirando esses apóstolos para fundar uma seita. Cristo, além em Mateus 16 até 18, sobre ti, Pedro, sobre essa pedra de ficar igreja. Então, Cristo está profetizando uma seita. Visão desses pastores. Então, em Mateus 28, 20, olha só. Isso é uma blasfêmia também contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Aqui, ó. Mateus 28, 20, ó. Ensinai e observar tudo o que vos prescrevi, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, o Espírito Santo que está nessa igreja, ele está convosco, assistindo essa igreja que é uma seita. Então, olha só, os caras querem passar acima de Cristo, os caras querem passar acima do Espírito Santo, os caras querem passar por cima dos apóstolos, que esse Espírito Santo que assiste, que inspirava, eles não falavam por si próprio. Oi, nego. Então, os caras estão passando contra Cristo, porque Cristo fundou a igreja, Cristo não fundou uma seita. Tanto que a Bíblia fala, sobre ti, Pedro, edificar uma igreja. Então, uma só igreja. O que é seita? Essas igrejas que vêm depois. Que não é o fundamento do apóstolo. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, e profeta tendo pedra angular o próprio Cristo. 1 Coríntios 2:20, Deus construiu primeiramente os apóstolos. É numa seita? Esses protestantes que se convertem, tanto eles começam a entender a escritura, porque eles vão estudar a história, como os apóstolos pregaram, como os pais apostólicos interpretaram a Bíblia. E a Bíblia não deixa brecha nenhuma para esses pastores falar que a igreja católica é uma igreja pagã. A igreja católica é uma seita pagã. Aonde? Em que sentido? Uma igreja que tem mais de 2000 anos. Que interessante, né? E tanto quem começou a pregar o evangelho primeiro foi Pedro. O apóstolo Paulo já alerta sobre vocês. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro espírito, que são divisões. Se você for prestar atenção, então Cristo fundou uma só igreja, então a igreja que Cristo fundou, ela é uma igreja pagã, pastor? Pagã é o quê? Que vem depois, que tem outro fundamento.
como a Universal, a Assembleia Triangular, a sua igreja. A Bíblia só fala de uma igreja. A Bíblia fala só de uma unidade. A Bíblia fala só de um pastor universal, que vai seguindo, desde Pedro até o Papa Francisco, 266 papas de tradição apostólica e tradição petrina. Interessante. O apóstolo Paulo nomeou como bispo São Timóteo, por a imposição das mãos, em 2 Timóteo 1:9, se eu não me engano. Timóteo 2 Timóteo 1:6, ó. Por esse motivo, eu te exorto a avivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. E Paulo fala aqui, ó. Cara, Romanos 16, ó. Rogo-vos, irmãos, que desconfiem daquele que causa divisões. Quem são os divisores? Essas igrejas, esses pastores que causam divisão e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Que doutrina? Recebeste de Cristo. Os apóstolos pregou essa doutrina, os apóstolos 42, e os padres apostólicos seguiam essa doutrina. E a igreja segue essa doutrina. Qual é o foco dos pastores? Causar divisões e se apartar dessa doutrina. Para falar que essa igreja é uma igreja pagã. Essa igreja é uma igreja que se corrompeu ao passar do tempo. Como você vê nessa atualidade aí. Causa divisão e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste, evitai. Esse tais não serve a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio vento. E com palavra adocicada no de nós, ligando os corações simples, ó. A Bíblia, ela é favorável, a Bíblia, ela glorifica, a Bíblia, ela mostra o caminho que é a igreja, a Bíblia é instrumento da igreja, a Bíblia não é instrumento de protestante, a Bíblia foi feita para a igreja, a Bíblia foi preservada pela igreja, a Bíblia foi compilada e organizada pela igreja, pelos membros da igreja. E é uma igreja pagã, então você está seguindo uma Bíblia de uma igreja pagã. A igreja católica é uma igreja pagã. Então joga a sua Bíblia fora, meu querido, porque você está com essa Bíblia e graças a essa igreja pagã. Igreja histórica, essas pessoas não estão sendo expostas à pregação do Evangelho. Porque o único poder que transforma, que salva o pecador, é a exposição fiel. Cuidado que você pode ser o outro próximo católico e voltar para a igreja, meu querido. Estão sendo expostas demais a Cuidado, hein? doutrina da eleição, doutrina da eclesiologia, pneumatologia. Estão sendo muito bem treinados na teologia reformada. Não estão sendo confrontados com a pregação do Evangelho. É a única coisa que pode transformar um pecador, redimi-lo e fazê-lo uma nova criatura à imagem de Cristo. Então vai para os novos pregadores e até para os pregadores reformados. Ensinar todo o conselho de Deus não é necessariamente pregar o Evangelho. Eu posso ensinar todo o conselho de Deus para os bodes e os bodes continuarem bodes, só que mais inteligentes. Olha só, falou dele. Posso ensinar todos os conceitos aos bodes, mas continuar bode. Quem são esses bodes? Que se apartou da igreja para buscar seu fundamento. E continua sendo bode mais inteligente. Esses caras que se converteram para a igreja católica, esses pastores, por exemplo, que voltaram para a igreja, se tornaram inteligentes. Por quê? Conheceu a verdade. Deixou de ser bode e voltou para a amada igreja para ser ovelha, para ser servo, para ser discípulo. E os bodes continuam sendo bode mais inteligente. E continua sendo bode. E continua fundando igreja. Continua perseguindo a igreja de Cristo. Continua declinindo a igreja de Cristo. A Bíblia fala, para finalizar aqui, ó. Timóteo 4. 2 Timóteo 4. Olha só, 4, 3. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina. Lembra lá de Romanos 16, 17?
Aqui, ó. Da salvação. São os mestres que não vão suportar a doutrina da salvação. Onde está essa doutrina? No sustentáculo da verdade. Levando pela própria paixões e pelo período de escutar a novidade, ajuntarão o mestre para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Olha só. Tito 1:2, ó. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Olha só. Da igreja. Então, meu irmão. Seja bem-vindo, protestantes. Para essa igreja. Que vocês conheceram a verdade. Você está na unidade agora. Parabéns para vocês, cara. Deixou de escutar esses pastores, esses mestres que se apartaram os ouvidos da verdade para se atirar a fábulas da novidade, causando divisões e escândalo, apartando-se da sã doutrina. Palmas para vocês, meu irmão, que vocês voltaram para a igreja, conheceram a verdade. Salve Maria sobre sua vida. E você vai ser mais um apologeta a defender a igreja. Salve Maria.